triste aí? Tem? Ela vai orar agora e vai expulsar essa tristeza aí. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra de destino para a sua vida hoje. É uma palavra que vai mudar a sua história. Você nunca mais vai ser o mesmo. Ou a mesma. Amém? Toda vez que uma pessoa dizer isso para você, não é a palavra dela que muda a sua vida, mas é o tanto no quanto você acredita que isso é verdade. Amém? Toda palavra liberada, ela tem um destino. A palavra liberada ela é igual uma flecha. Ela tem um destino. Ela procura um alvo. E a palavra procura o alvo, os corações. Amém? Hoje de manhã eu fui trabalhar e eu não tenho o hábito de colocar louvor. Eu fui ouvir um louvor hoje de manhã dentro do capacete e eu fui ali na moto voando e aquele louvor começou a tocar no meu coração e eu comecei a chorar tão descontroladamente que eu tive que fechar a viseira, porque senão os outros iam falar: ó, tá louco, 7 horas da manhã numa choradeira dessa. E eu parei no farol, parei no lado dos carros, fechei a viseira, falei: meu Deus, olhando tudo no celular. E aquele louvor ele estava falando comigo. Foi um louvor muito forte naquele momento. E eu percebi que o Senhor ele queria falar comigo. Só que quando eu percebi, eu já estava na porta da firma. E aí eu tive que tirar o capacete, passei a touca assim, ó. Limpei tudo e entrei pra dentro. E fiquei meditando naquele louvor. E aquele louvor ele falou comigo. Nós vamos ouvir ele daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer um ato profético. A palavra ela vai falar com você. Amém. Você precisa agora só acalmar a sua alma, o seu espírito. Fecha os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. E depois que eu comecei a ouvir esse louvor, eu fiquei pensando como que o mundo seria quando Jesus voltar. Olívio, apaga as luzes aí, por gentileza. E eu fiquei pensando, eu chorando e fiquei imaginando. Agora, eu quero que você imagine isso. O Senhor ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. O Senhor vai levar só pessoas que pagam o preço pelo Evangelho. E eu comecei a imaginar só aquelas pessoas que vão ficar. Imagina esse mundo como que vai ser um caos. Os carros batendo, as casas pegando fogo, as pessoas se matando. Imagina aquela gritaria, família se perdendo, a mãe perde do filho, o filho perde da mãe, aquela gritaria. E o diabo fazendo aquela arruaça no meio daquele povo. E os rios pegando fogo. E as pessoas gritando: cadê meu pai, cadê minha mãe? E os carros se chocando porque as pessoas serão arrebatadas. Imagine quanto sofrimento e quanta dor vai ficar nessa terra quando o Senhor vir buscar esse povo. Imagine o sofrimento de quem ficar nessa terra quando o Senhor vir buscar aqueles que pagaram o preço para andar em santidade, para guardar o Evangelho no seu coração. Imagine se você se perdesse na sua família numa situação dessa que você está imaginando. Olha a dor desse povo. Assiste agora, viu? Pode levantar sua cabeça, abrir seus olhos. Você conseguiu entender um pouquinho a destruição? Mas o Senhor ele nos chamou para nós chamar pessoas a esse entendimento que Ele está voltando. E Ele vai vir buscar um povo que morreu pelo nome dele. Pessoas que pagam o preço pelo Evangelho.
E aquilo começou a doer meu coração. Falei, meu Deus, olha como é que vai ser isso. O carro bate no poste, cai em cima do carro, as famílias gritando, chorando, aquele desespero, aquele caos. E nós não temos mais por onde correr, porque o Senhor não vai salvar mais. E eu cheguei ao entendimento que nós fomos chamados para levar esse entendimento para o mundo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto e ouvisse esse louvor. Preste atenção na letra desse louvor, em nome de Jesus. Esses caminhos não há uma geração segurada sem para o Pai. Homens deram suas vidas por amor a Deus, renunciaram seus planos, obedeceram sua voz, se renderam total. Não há uma geração segurada sem divulgar o Pai. Homens deram suas vidas por amor a Deus, renunciaram seus planos, obedeceram sua voz, se renderam ao Pai. Esse foi o louvor que tocou meu coração. Eu não sei se você entendeu ele, mas eu vou tentar te explicar aqui em algumas palavras. Esse louvor diz que o coração de Deus, ele só se revela para aqueles que procuram conhecer os seus caminhos. Não tem como uma geração ser curada sem eles conhecerem o Pai. E o final diz que homens deram a sua vida por amor a Deus e renunciaram aos seus planos. Eu estou com vontade de chorar e eu tremo. Porque o que acontece? Homens deram sua vida por amor a Deus e renunciaram
renunciar aos seus planos. Eu parei aí. E eu falei, meu Deus, o que eu tenho feito para o Senhor, Pai? Quando esse louvor falou de homens que deram sua vida por amor a Deus, eu lembrei de Paulo. Eu lembrei de Pedro. Eu lembrei de Moisés. Eu lembrei de Abraão. Homens que eles deram a vida literalmente. Eles não deram um pedaço. Eles não deram um emprego. Eles não deram o carro deles. Eles deram a vida por amor a Deus. Imagina no dia que Deus chegar com esse povo lá no céu. Como esses homens serão. Eu acho que Deus vai fazer um calabouço e deixar eles lá trancados lá embaixo, né? No subsolo do céu. É óbvio que não. O Senhor vai honrar eles perante os anjos do céu e os homens. O Senhor vai colocar eles como homens que fizeram a diferença nessa terra. E eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar em mim naquela situação. Eu tenho muitos sonhos e projetos nessa terra. O primeiro é comprar uma moto. E aí eu sou apaixonado por moto. E eu tenho sonho de comprar uma moto. E eu fiquei pensando, já pensou? Se Pedro não tinha sonhos e projetos? É lógico que tinha. Paulo não tinha sonhos e projetos. Mas eles renunciaram o sonho deles por Deus. E esse que é o mais importante. Às vezes nós pensamos que eles não tinham. Eles eram Zé Ninguém. Eles eram homens que sonhavam igual eu e você. Talvez se naquele tempo existisse carros e casas como hoje, com certeza, certamente eles queriam ter uma. Mas eles abriram mão desse sonho para poder fazer a vontade do Senhor. E foi isso que me chocou. O que eu tenho feito para atribuir para o projeto de Deus? E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, Pai. Eu preciso sair dessas crises. Que a primeira coisa quando a pessoa não está dando certo é você da igreja, né? Como se fosse resolver o problema. Só vai piorar. E eu fiquei estarrecido com isso. Falei, Pai, eu sou inútil perto desses homens. Um resolveu não casar. Quem é casado sabe as bênçãos do casamento. Ele abriu mão. Quem tem família sabe que o preço da família é muito alto. O maior projeto que Deus criou na terra foi a família. Não foi o Banco Central nem a Casa da Moeda. O maior projeto estabelecido por Deus não existe na face da terra. A não ser que você venda a sua família. Tem alguém aqui que vende sua família? Dá 3 milhões aí pela minha casa e meus filhos. Ninguém faz isso por preço nenhum. É justamente por isso que família não tem preço. E é justamente por isso que o diabo quer acabar com ela. Aquilo que nós não valorizamos, Satanás quer destruir. Mas não é esse o ponto que eu quero dizer, nem entrar. O ponto que eu quero que você entenda é que como Paulo foi, como Silas, como Daniel, como Débora, como Raquel, como muitos personagens que o Senhor deixou, eles pagaram um preço para estar escrito aqui, você sabia? Esses homens e essas mulheres que está escrito aqui, eles pagaram um preço de renúncia. Será que se um dia Deus inventasse uma Bíblia nesse tempo, será que o meu nome e o seu estaria escrito? Para analisar, se Deus escreveria lá segundos aos Donizetes, vamos ver essa história. A gente ri, mas é uma verdade, porque Deus não vai colocar nome de um Zé Ninguém aqui. Deus não vai colocar nome de homens e mulheres que marcaram o seu tempo. Homens e mulheres que são modelo e exemplo. Se nós não formos modelo e exemplo, você vê que Deus tem uns casos aqui que Ele não quis colocar nem o nome do fiel. Ele nem fez nem questão de colocar.
Só colocou Josué e Caleb e os outros lá. Não é verdade? O Senhor está nos chamando para um tempo de entendimento. Que nós não fomos chamados para construir casas, comprar carros somente. Nós somos chamados para revolucionar o nosso tempo, marcar nossa história. Nós temos que deixar um legado nessa terra. Eu não sei qual o legado que você tem deixado, mas o Senhor sabe. Nós temos que ser pessoas diferentes. Amém? Amém. Nós temos que ser provocadores de milagre. Nós temos que ser agentes de fé. Você já viu uma pessoa provocar uma briga? Ela provoca uma briga e o que acontece? Uma briga, ela provoca uma fofoca e o que acontece? Se você provoca um milagre, o que vai acontecer? No mínimo é um milagre que tem que acontecer. Seja um provocador de milagres, meu irmão. Que os milagres do Senhor eles vão vir sobre você, na sua direção. Amém? Abra sua Bíblia em João 4. Eu quero falar de um homem que marcou o seu tempo. E ele não foi qualquer um. Você já ouviu falar de um homem que marcou o tempo dele? Que ele revolucionou o tempo dele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não foi chamado para ser qualquer um. Na verdade, você não é qualquer um. Você foi chamado como um homem e uma mulher de Deus para marcar o seu tempo. E nós vamos ter uma experiência aqui que Jesus teve. Às vezes nós pensamos que é tão difícil marcar o nosso tempo, né? Eu vou mostrar para você aqui em 5 minutos o que Jesus fez. Em 5 minutos, uma conversa de 5 minutos, Jesus ele ganhou uma cidade inteira. Quem já leu isso? Se você não leu, você vai ver agora. Em 5 minutos, Jesus ele ganhou uma cidade. Amém? Você já viu isso? Quem já viu isso fisicamente falando? Só que o ponto crítico nessa situação é que é o seguinte: Jesus ele não é melhor que nós. Vai estar escrito lá que Jesus se cansou, Jesus teve sede, Jesus pedia para ir no banheiro, Jesus tinha fome. E ele, com uma atitude de fé, ele marcou o tempo dele. Ele foi enviado para uma missão. E nós fomos enviados para uma missão também. Só que o que nós temos feito com essa missão que o Senhor tem nos dado? Vamos ler lá para nós entender. Muito obrigado, Américo. João 4, está escrito. João 4. Vamos começar no número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. E era isso quase 6 horas. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os meus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela fez uma pergunta. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dai de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado, Jesus deu, ele disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der dar-se-á fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos ler só até aí, o texto é longo. Vamos ler só no final daqui a pouco. Amém? Olha aqui, por favor. Jesus, ele tinha uma missão nessa terra. As pessoas acham que Jesus é rei porque ele morreu na cruz, mas Jesus não é rei porque ele morreu na cruz. Ele já era rei. Ele só abandonou o trono por amor a mim e a você. Ele se tornou mais rei ainda, porque ele já era. E o Senhor, ele foi enviado nessa terra para trazer as boas novas que Deus tinha a anunciar a nós. Nós não fomos criados para ser criança, adolescente, adulto, casar e morrer e ter filhos, não. Nós fomos projetados por Deus por um propósito. E às vezes nós caímos na rotina de achar que nós somos qualquer um. Mas eu queria dizer para você, se um dia você ouvir dizer que você é qualquer um, é mentira do diabo. Você é um homem ou uma mulher escolhida a dedo por Deus. Até mesmo porque essa igreja aqui era para estar cheia, mas o Senhor escolheu você. Quantas pessoas tem nesse planeta? Dizem que é 7 bilhões, mas o Senhor escolheu você, 7 bilhões, para estar sentado aqui ouvindo essa palavra. Ele poderia pegar só aqueles mendigos que moram na rua, aquelas pessoas que não têm condições, mas o Senhor, ele escolhe quem dá ouvido à palavra dele. Você está entendendo isso? E Jesus assentou naquele lugar, cansado, porque os discípulos deles tinham ido comprar comida, eles estavam vindo de uma viagem, ia alcançando às 6 horas da tarde. E o que acontece? Jesus viu uma mulher, ele viu uma oportunidade de fazer um discipulado. Ele nunca perdeu a oportunidade. Se tem uma pessoa no ponto, você vai lá discipular ela? Não, porque você vai perder o ônibus. Não, porque você não conhece. Não, porque as pessoas estão roubando no ponto e roubando no celular. Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi discipular aquela mulher. E através daquele discipulado ele conseguiu mover uma cidade. Vamos ver se é verdade? Está escrito lá. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Pode olhar aqui. Jesus ministrou ela acerca da água. Ele queria água de verdade e ela queria água da vida. Ele falou: se eu te dar essa água, você nunca mais vai ter sede. E ela falou: mas que água é essa que nós bebemos e tem sede? Ele falou: essa água que você beber, se eu te der, você nunca mais vai ter sede. É a palavra da vida eterna. E aquela mulher, ela foi uma discípula inteligente, porque Jesus falou assim: eu tenho visto que você é casada. Ela falou assim: não, não sou casada não. Ele falou: eu sei, você já teve 5 maridos e que você está não é seu ainda. E o que me chamou a atenção nessa parte foi que ela foi verdadeira. Ela poderia falar: não, esse aí eu arrumei lá na célula, vou casar com ele.
né? Mas ela foi verdadeira. Ela falou: e esse que eu tenho não é meu, Jesus. E Jesus falou: disseste bem. Foi verdadeira. Eu penso que se ela tivesse mentido, eu acho que esse projeto tinha ido por água abaixo. Por quê? Porque Deus não tem compactuação com mentira. Jesus ia falar: minha filha, eu sei de tudo. Você está com o cara que você pegou da outra mulher. E como que você veio me enganar? Mas ela foi verdadeira. Ela entendeu o projeto de Deus. Ela entendeu que a água que ele estava falando não era água coisa nenhuma. Era a vida eterna. E ela, de imediato, teve que largar o cântaro dela e sair correndo a anunciar aquela cidade. Isso me leva a entender que nós não precisamos de multidões para ganhar nada. Apenas uma pessoa, ela pode mover uma cidade, um estado, um país. Uma pessoa, ela fez essa nação inteira, ouviu o que ele queria que ela ouvisse. Jesus, ele veio com um projeto. E isso tudo eu estou te falando para você entender que quando o Senhor tem uma eleição nas nossas vidas, essa eleição ela vai acontecer quando nós dermos ouvido a palavra do Senhor. E o mais importante é que Jesus ele não era melhor que ninguém. Porque senão, naquele tempo, ele ia andar voando. Ele tinha poder para falar: pai, quero me teletransportar. Agora eu vou lá em Samaria. Chegava em Samaria. Mas ele andava. Ele pagava um preço de fazer o ministério dele acontecer. E tudo isso me leva a entender só uma coisa. Voltando lá naquele primeiro ponto que nós abaixamos a nossa cabeça e vimos aquela guerra acontecer. Jesus ele veio para evitar aquela guerra. Jesus ele veio, ele não quer levar alguns, ele quer levar todo mundo. Mas para ele levar todo mundo tem que entender. E para todo mundo entender, nós temos que ir lá falar para eles. Então, um ponto chave nisso tudo é que homens, eles deram a sua vida por amor a Deus. E o que nós temos feito por amor a Deus? Eu não consigo responder por você, eu consigo responder por mim. Mas você consegue responder por você. E eu gostaria que você, por um minutinho, você abaixasse a sua cabeça. Veja bem, homens perderam a cabeça, homens foram decapitados, homens abandonaram famílias, negócios, venderam casas para fazer o projeto do Senhor se estabelecer. E nesse tempo, o que eu e você tem feito para esse projeto de Jesus acontecer nessa terra? Será que nós temos deixado as nossas dificuldades, limitações, a covardia, o medo, a vergonha? Eu não sei qual que é o que te limita. Eu só sei que nós temos que sair dessa barreira. Amém? Olha aqui de novo. Você sabe aquilo que te limita. Mas aquilo que te limita só existiu para tentar te parar. Não é para te parar. Mas às vezes nós paramos. Porque nós esquecemos do projeto. O projeto número 1 de Jesus era ministrar. Uma vez o discípulo dele falou: Jesus, vamos comer. Ele falou assim: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, vamos dormir. Ele falou assim: o meu projeto não é dormir, meu projeto é fazer esse povo entender que o meu Pai vai voltar para buscar uma geração lavada e remida no sangue do Cordeiro. Às vezes nós pensamos, queridos, que simplesmente ir na célula e no culto de quinta e de domingo é o suficiente. Nós estamos arrancando o nosso couro, sabe? Mas imagine o que aqueles homens não padeceram para levar o Evangelho da cruz. Imagine o que aqueles homens não padeceram para
levar um evangelho verdadeiro. Eu queria que você entendesse isso. Que você não foi chamado para ficar parado. Existem pessoas lá fora sofrendo, famílias sendo destruídas, pessoas sendo mortas. Agora a moda é marido matar mulher, a moda é mãe abandonar filho. E esse é o projeto do diabo. Mas imagine quantas pessoas se salvarão quando nós levantarmos a nossa cabeça e falar: Senhor, esse aqui, Senhor, faça o seu projeto entrar na minha mente, Pai. Porque uma pessoa que provoca milagres, a única coisa que pode vir na direção dela não é nada mais, nada menos que milagres. Existem pessoas que precisam de uma palavra. Existem pessoas que precisam de uma direção nossa. Existem pessoas que vão morrer porque nós estamos preocupados com os nossos problemas, com o nosso emprego, com a nossa empresa. A Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. E nós, de fato, comeremos o melhor. Mas é quando nós obedecemos. Quando nós parar de deixar os nossos eu, o nosso achismo, o nosso ego, o nosso emprego, um pouquinho, e focar no projeto de Deus. Deus, ele enviou Jesus para morrer numa cruz. E nós estamos esquecendo de falar isso para o mundo. Nós estamos esquecendo de falar isso para as pessoas. Jesus está voltando. Antigamente era comum você ouvir uma pessoa dizer: Jesus te ama, Jesus está voltando. Mas o que acontece? O Senhor, ele levantou um povo nessa terra para fazer isso. E esse povo não é eu e você. E ele me trouxe aqui para lembrar você disso. Que você é esse homem, que você é essa mulher. E nós vamos começar a sonhar o sonho de Deus. O sonho de Deus não é nada mais, nada menos que ver os filhos dele bem e feliz. E para nós ver esse povo bem feliz, nós vamos ter que fazer um grande trabalho. Nós vamos nos levantar, nós vamos erguer nossa cabeça. O Senhor chamou nós para ser um povo diferente, um povo que vai fazer a diferença nessa terra. Talvez você esperaria uma palavra que você fosse dar uns glória, fosse dar uns aleluia, fosse pular no mistério. Mas para esse tempo, o Senhor precisa que nós abrimos nossa mente primeiro. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser chacoteado, chutado, humilhado por Satanás. Nós fomos criados porque nós somos filhos do Deus vivo, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E nós vamos hoje abrir a nossa mente. O Senhor vai implantar em você uma mente brilhante. O Senhor vai implantar em você um desejo que você vai ter vontade de pregar para as pessoas. Você vai ter desejo de falar para as pessoas que o Senhor é bom. Você vai ter desejo de abrir uma célula. Você vai ter desejo de fazer a vontade do Senhor. Mas para isso, nós precisamos entender que é preciso pagar o preço. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Pessoas que não têm relacionamento com Deus, elas são pessoas mornas, pessoas frias, pessoas que não conseguem ter uma visão de águia. Como que é uma visão de águia? A águia, ela não precisa chegar perto. Nada limita a visão dela. Quando ela está descendo o desfiladeiro, ela já está com todo o projeto, o que ela vai fazer. E é isso que o Senhor vai colocar no nosso coração nessa noite. O Senhor, ele vai colocar uma visão em você. O Senhor, ele vai colocar um amor sobrenatural em você por vidas. O Senhor, ele vai colocar um amor sobrenatural de amor
E eu peço para o Senhor, me ensine a amar. Sabe o que é amar? É você ver uma pessoa caída bêbada, toda machucada, e você passar e dar uma bicuda na cabeça dela, não é isso? Jesus faria isso se ele visse uma pessoa bêbada, não fazia? O que Jesus faria? Ele arrumava aquela túnica dele, fazia assim, ó, ajoelhava e começava a acariciar a cabeça daquela pessoa. Filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está nessa situação? E a pessoa ia levantar: quem é você? Eu sou Jesus e eu vou te ajudar. E aí Jesus ia ministrar aquele homem ou aquela mulher, e com um amor incondicional ele ia fazer aquela pessoa entender que aquela não era a vida que o pai dele queria. Você já percebeu que nós andamos tão apressados que às vezes nós trupica no bêbado e nós não falamos uma palavra de fé: Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta? Você já reparou isso? O ser humano, ele não é mau. As pessoas falam que o homem está ficando mal. Deus não projetou ninguém para ser mal. É porque nós estamos dando cada vez mais espaço para o mal entrar em nós. E o Senhor, Ele vai implantar o amor de Jesus em nós. Sabe aquele amor que quando você vê uma pessoa chorando, você vai falar: aconteceu alguma coisa? Você precisa de uma oração? Nós estamos tão preocupados com a nossa vida secular que muitas coisas que Jesus não deixaria passar, nós deixamos. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? E é por isso que o projeto de Jesus não está acontecendo como deveria. Porque a sensibilidade de Jesus nós não estamos tendo. Mas o Senhor, Ele está nos chamando para nós amar com esse amor. A Bíblia fala que quando você tem duas túnicas, você tem que dar uma para o seu irmão. Quem já leu isso? Eu tenho não sei quantas calças, quantas camisas, não sei. E talvez tem pessoas precisando de uma calça. Esse pequeno ponto, ele vem nos ensinar que a gente não precisa de tudo aquilo que nós queremos para viver. Nós só precisamos do amor de Deus. Nós não precisamos conquistar tudo isso que nós queremos conquistar para quando o Senhor voltar a ficar tudo aqui. Eu queria que você entendesse que nós temos que deixar um legado nessa terra. Eu particularmente gostaria de estar entre Abraão, Moisés, Josué, Caleb. Imagine uma fileira de homens que fizeram uma diferença. E você lá, e aí, Caleb? Ah lá, ele está vindo. Sabe? E Jesus, Ele vai honrar essas pessoas. O Senhor, Ele vai honrar esses homens, certamente. Mas eu não estou dizendo para você ir tentar convencer as pessoas de um Deus. É de uma salvação, é de uma vida eterna. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não posso vir aqui e ministrar outra coisa se o Senhor está mandando dizer isso. Eu não posso falar outra coisa se Ele falou é isso. E eu estava lendo em 1 Coríntios. 1 Coríntios diz que o amor, ele tudo crê, ele tudo suporta. O amor, ele não desconfia. O amor, ele suporta mentiras, traições. O amor, ele foi projetado para tudo acreditar. Quantas vezes nós já mentimos para Jesus? Quantas vezes? Não temos conta. E o amor dele, ele fala assim: amém, filho. Eu sei que você é mentir, mas eu te amo. É esse tipo de amor que o Senhor tem pedido para nós nessa noite. Quando você vê uma pessoa caída bêbada, suja, se você não quiser abraçar ela, pelo menos libere uma palavra na vida dela.
As palavras de decreto sobre a vida de uma pessoa, ela muda o destino dela. Sabe por que tem pessoas destruídas hoje? Porque o pai falava, você vai ser um desgraçado, você é um bêbado, você vai ser um infeliz. E de fato aquela palavra, ela tem um destino, que é fazer a pessoa infeliz. Só que como agentes da fé, nós vamos quebrar esses decretos. Decretos estabelecidos pelo inferno sobre vidas de pessoas que não têm entendimento do que você tem. É por isso que eu falei que nós temos que ser provocadores de milagre. Você sabia que para ser provocador de milagre gera-se um preço na sua vida? O diabo fala, esse aí está provocando muito milagre, vou tentar dar uma segunda nele. Esse aí está provocando muitas bênçãos, eu vou tentar paralisar. E é por isso que acontecem coisas nas nossas vidas, que nós falamos, depois que eu entrei na igreja, o bicho está pior, a coisa está feia. Mas essa é uma leve impressão, porque o que o Senhor tem para mim e para você é algo que não chegou no seu coração. Você não consegue nem imaginar o que Deus tem para você. Eu só queria que você entendesse que o Senhor ele quer que você entenda nessa noite que nós só iremos conquistar os confins da terra quando nós formos aos confins da terra. Não adianta existir confins se nós não irmos os confins. A palavra do Senhor diz: ide e fazer discípulos por o lado sul da terra, não é isso? Não é verdade? Até a metade da terra tá bom, não tá? Ide e fazer discípulo por todos os lugares da terra. E o lugar que os seus passos alcançar, nós iremos. Porque o Senhor ele vai nos dar uma mente extraordinária e um coração amável. E eu quero que o Senhor coloque esse coração primeiramente em mim. Eu preciso olhar para a situação das pessoas e me comover. Eu não posso olhar para a situação das pessoas e passar por elas como se elas fossem qualquer um. Esse é o amor que Jesus ele tenta imprimir em mim e em você o dia todo. Quantas pessoas destruídas, chorando, falando no celular, passando por você chorando, pessoas caídas, pessoas destruídas, pessoas bravas, ignorantes, que precisam somente de uma palavra minha e sua. Mas o Senhor, Ele tem chamado você para esse entendimento, porque nós vamos entender que a palavra dele vai ser pregada, e se nós não quisermos, ele vai enviar no nosso lugar. Mas eu não queria perder essa oportunidade, Senhor, de ver o teu povo fazendo aquilo que o Senhor mandou. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra ela mudou alguma coisa dentro de mim. E da mesma forma que mudou dentro de mim, ela vai ter que mudar dentro de você. Ela vai ter que transformar a sua vida também. Ela vai ter que trazer uma reflexão na sua vida. O que eu estou fazendo nessa terra? A gente só não veio para a terra para conquistar, meu irmão. A gente veio para ajudar quem precisa da nossa ajuda. A gente veio para levar o Evangelho a todo lugar e a todo território que nós precisar. E o Senhor ele vai implantar esse desejo em mim e em você. Ele vai implantar um desejo em você que você vai ficar obcecado por ver uma pessoa parada e querer falar pelo menos uma palavra de fé para ela. Pelo menos uma palavra de vida você vai liberar sobre a vida das pessoas. Eu gostaria que apagasse as luzes, que você colocasse a mão no seu coração e que primeiramente você orasse nessa hora e falasse: Senhor, deixa o amor de 1 Coríntios 13 entrar em mim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, essa foi a palavra, Pai, que o Senhor ordenou nessa noite. Pai, faça a tua igreja entender o projeto que o Senhor estabeleceu nessa noite, Pai. Pai, aquele que não entendeu essa palavra, que o Senhor, meu Pai, venha testificar sobre o coração dele.
Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, traga um tempo novo sobre as nossas vidas. E que o amor do Senhor Jesus venha, meu Pai, fazer morada em nossos corações. Pai, que nós venhamos entender o projeto que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Senhor, coloque um amor incondicional por vidas, meu Pai, por pessoas, que o nosso coração venha derreter, venha se comover, venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sentir, meu Pai, o amor que o Senhor sente pelo povo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ouça esse louvor novamente. Olha o que esse louvor, ele quer nos ensinar. Olha o que esse louvor diz. Não há uma geração segurada se escutar ao Pai. Como serve suas vidas por amor a Deus, renunciar aos seus planos, obedecer sua voz, se render total. Esse louvor, Pai, ele venha se fazer verdade, meu Pai, em nossas vidas. Pai, toca nos nossos corações, Pai, de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nós necessitamos, Pai, amar o Senhor, Pai. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor deixar esse amor entrar no seu coração. Para o Senhor, injeta esse amor em mim, Pai. Injeta, meu Pai, amor, meu Pai, pela tua obra. Amor por vidas. Peça para o Senhor mover o seu coração. Fala para o Senhor trazer um tempo de amor sobre a sua vida. Ouve, meu Pai, a nossa oração. Ouve, meu Pai, a nossa oração. Essa oração, Pai, venha se fazer efeito para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, é Senhor, Pai. Está debaixo de um manto de luz. Líderes de avivamento, líderes sumamente extraordinários, líderes sumamente brilhantes. Say
E eu queria que você entendesse uma coisa. O Senhor, Ele fala com nós como Ele quer. O Senhor derramou a unção sobre a sua vida. O Senhor nos fará líderes com uma mente extraordinária. O Senhor nos fará agentes de milagres. Nós ocasionaremos milagres na nossa direção. Pessoas serão libertas, curadas, restauradas, transformadas através dos nossos testemunhos. E existem pessoas precisando somente de uma palavra, somente de um abraço. Tem pessoas que precisam somente de um aperto de mão para ouvir a palavra do Senhor. Que você venha meditar nessa palavra, que você venha ter um entendimento que você foi chamado para ser agente de milagres. Amém? As palmas louvam o Senhor. Amém?